Vamos lá então para os assuntos aqui com o Dr. Fernando Gomes. Lembrando que você deve sempre participar com a gente, viu? Mandando a sua dúvida, vai lá no Twitter, faça sua pergunta, seu comentário, sua questão, mas não se esqueça de marcar #correspondente médico para que eu possa ver a sua pergunta aqui em tempo real. O nosso primeiro assunto de hoje é a saúde do rei Pelé, o rei do futebol. Aos 80 anos, o tricampeão mundial com a seleção brasileira e que marcou mais de 1.200 gols na carreira, fez uma cirurgia no cólon para retirar um tumor. Pois é, esse tumor foi descoberto depois que Pelé passou por exames de rotina na última semana. Segundo o hospital aqui de São Paulo, Albert Einstein, onde Pelé segue internado, esse material retirado na cirurgia vai passar por uma análise patológica para descobrir, então, a origem, a natureza desse tumor. Doutor Fernando Gomes, quando ocorre uma situação como essa e tratando-se de rei Pelé, evidentemente que a gente fica bem atento para compreender o que está acontecendo. Tumor no cólon, quais seriam os sintomas? De que maneira uma pessoa pode desconfiar que alguma coisa não vai bem? A gente sabe que o nosso intestino é um tubo que começa pela boca e vai até a região do ânus e tem, na verdade, um comprimento expressivo. O cólon é todo o tubo do intestino, doutor? É a parte final, é a parte distal, é a região onde as fezes são formadas, onde existe uma maior absorção de água e, na verdade, requer uma atenção especial referente a isso, né? A investigação do surgimento de divertículos e também da transformação e surgimento de câncer. O tumor no cólon ele pode trazer alguns sintomas que as pessoas podem ficar atentas se está acontecendo com elas ou não. Como, por exemplo, dores na região abdominal, na pelvis ou na região do reto, a presença de sangue nas fezes, constipação, que seria aquele intestino preso, ou até mesmo diarreia. O que eu quero dizer com isso? A alteração do hábito intestinal e a própria situação mais séria, que seria a obstrução intestinal. Então, esses sintomas, eles são característicos de alguma lesão no cólon que pode representar a existência de um tumor. Ou seja, quando a pessoa observa que algo não vai bem naquilo que já é habitual, no hábito natural, inclusive de ir ao banheiro ou das sensações que a gente tem aqui com o nosso intestino, com o estômago, qualquer coisa que seja. Então, os sintomas que a gente tem já podem evidenciar que existe algum problema. Não exatamente um tumor, mas que algo precisa ser visto. Claro, existem sintomas que eles são típicos de qualquer mau funcionamento do aparelho digestivo, sim, né? Então, por sim. exemplo, uma infecção, uma gastroenterolite aguda, algum problema relacionado com o próprio Esse é um digestão. trava-língua, hein, doutor? Sim. Gastroenterolite aguda. Que na verdade é a famosa jeca que a gente chama em medicina, né? Não significa que tem um problema como, por exemplo, o tumor, mas alterações relacionadas com o trânsito intestinal podem estar presentes. Mas esses sintomas, eles são importantes porque eles podem aparecer de uma forma insidiosa, ou seja, lenta e progressivamente a pessoa percebe que está mudando o seu hábito. E isso pode significar um alerta. É comum aparecer tumor deste gênero, desse tipo, em idosos, em pessoas com idade avançada? A gente está falando de Pelé, que está com 80 anos. É mais comum nessa faixa etária ou qualquer ser humano pode passar por esse tipo de problema em qualquer idade? Com o decorrer do tempo, é mais comum que surja em idades mais avançadas. Tanto é que o próprio rastreio e a investigação, e aqui a gente está falando do check-up, né, Elisa? Aquela preocupação que a gente tem de colocar a medicina para fazer a prevenção, detecção precoce de lesões, acaba acontecendo depois dos 50 anos de idade. Por isso que é muito importante a gente entender isso, né? Muitas vezes a gente fala de saúde como alguma coisa que a gente apaga incêndio. Então, você só procura o médico se aparecer sintomas. É lógico que aqui a gente está ensinando algumas dicas práticas para a pessoa prestar atenção como o seu corpo funciona. Mas muitas vezes, como por exemplo aconteceu com o rei Pelé, o diagnóstico é feito em exames em que você vai ativamente à busca de problemas. Porque existe uma premissa que a gente pode falar, que em termos gerais acontece em medicina. Se você faz um diagnóstico precoce, você, principalmente falando de tumor, de câncer, você tem mais chances de estabelecer um tratamento correto e mesmo promover a cura. Doutora, a informação é que um material foi retirado na cirurgia passada por Pelé e que agora vai passar por uma análise patológica. Como seria exatamente esse processo? Então, o que acontece? Sempre que a gente aborda cirurgicamente qualquer parte do corpo que tenha um tumor, é extraído um fragmento desse material, feito uma biópsia e levado para o laboratório, onde diversas análises microscópicas são realizadas, exames imunistoquímicos, até mesmo avaliação genética, para se entender qual que é o padrão celular, qual que é o padrão biológico daquela lesão.
Porque, na verdade, existem inúmeros protocolos, diversas linhas de pesquisas ao redor do mundo, obviamente todas buscando o melhor tratamento possível, e para cada lesão existe um protocolo específico que se busca para se fazer o tratamento com a maior chance de cura possível. Isso envolve depois, se necessário for, quimioterapia, a radioterapia, a imunoterapia, enfim, existe uma série de artefatos e artimanhas que podem ser utilizados e estratégias para que você então consiga tratar definitivamente a lesão. É lógico que se você consegue fazer uma extração local e você percebe que não existe um espalhamento pelo corpo, a chance de cura é muito maior. Muito bem, explicado então, tumor no cólon, e trouxemos esse assunto depois da notícia que o Rei Pelé passou por uma cirurgia por causa de um tumor no cólon. Próximo assunto que a gente traz aqui no Correspondente Médico, você já parou para pensar em algum momento por que a proteção dos idosos contra a Covid-19 tende a cair algum tempo depois da vacina? O que será que ocorre exatamente? A proteção da vacina dura menos tempo nos idosos do que comparado com os mais jovens? E é justamente por isso que eles têm de tomar uma terceira dose? Será que tem a ver com a doença em si ou com o corpo dos idosos? Todas essas dúvidas, se você as tem, calma lá, porque Dr. Renato Kifuri, diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações, explicou tintim por tintim para a gente. O envelhecimento traz um prejuízo à nossa resposta imune. Essa resposta imune que se prejudica com o passar da idade é chamada de imunossenescência. Nada mais é do que uma vulnerabilidade maior imunológica frente a diversos agressores. Com a Covid-19 não é diferente. O mesmo motivo que faz os indivíduos mais idosos terem maior risco de desenvolver complicações da Covid-19 são os mesmos motivos que os fazem responder de forma menos eficaz, menos eficiente às vacinas. Essa imaturidade do sistema imunológico prejudica a resposta. Então, prejudica a resposta para um idoso vacinado. Então, doutor, quando a gente fala sobre essa, digamos, manutenção da proteção após a vacina, então ela muda quando a gente observa um idoso ou uma pessoa mais jovem. Interessante a gente ter acesso a essa informação. Fazendo um paralelo, com os diversos sistemas que a gente tem no corpo, é natural que exista uma alteração de desempenho no decorrer do tempo. Obviamente comparando, Elisa, o indivíduo com ele mesmo em diversas etapas da sua própria vida e da sua própria experiência. É lógico que se você pega, por exemplo, a memória de um adulto jovem e compara com o desempenho cognitivo de uma pessoa de mais idade, é natural que você tenha uma pontuação melhor para a mesma pessoa, se ela puder ser comparada em momentos distintos, quando mais jovem. Isso faz parte do processo biológico da vida. Isso também se reflete, por exemplo, no sistema imunológico. Então, o que a gente está vendo aqui é uma aplicação prática dessa teoria e desse conceito em que, nesse caso da imunização, do estímulo do sistema imunológico, formação de anticorpos, imunidade celular, acaba sendo, na verdade, um pouquinho pior nas pessoas que têm mais idade. Portanto, um reforço à ideia do estilo de vida sempre saudável, do cuidado com a saúde e, principalmente, talvez a terceira dose para fortalecer o sistema imunológico contra o coronavírus. Pois é, interessante a gente trazer esse tipo de assunto, doutor, porque isso justifica o porquê da aplicação de uma terceira dose. Mas o que é importante a gente abrir os olhos é que não é só especificamente por causa de uma eficácia ou de uma efetividade da vacina. É porque, naturalmente, os idosos não ficam tanto tempo protegidos. Eu não sei se eu posso falar dessa maneira, que não ficam tanto tempo protegidos, doutor. E é importante a gente compreender esse aspecto, que não é só a exclusividade da vacina contra a Covid-19, é qualquer outra vacina. Sim, é um aspecto importante da biologia do corpo que precisa ser entendido, porque senão a gente acaba, na verdade, colocando muita força, ou na própria vacina do coronavírus ou na própria manifestação clínica da doença. Isso se reflete em diversos aspectos da própria vida da pessoa. Doutor, o sistema imunológico nosso, naturalmente, vai envelhecendo também junto com o passar do tempo. Isso explica o porquê, idosos já têm uma predisposição a desenvolver mais algumas doenças, a gente vê que às vezes o idoso fica mais gripado ou mais resfriado. A gente vai ficando mais exposto, a nossa máquina vai ficando cansada? Seria mais ou menos isso, O pessoal diz, a culpa está nos telômeros, que são as extremidades dos cromossomos, enfim, porque a gente tem dentro do nosso próprio código genético um preparar para que a gente tenha toda a experiência da vida. Então, um bebê cresce porque a genética ordena as células que isso façam, um adulto se desenvolve porque existe essa mistura, esse balé entre o que a genética pede para que o nosso corpo faça e também as nossas experiências e, enfim, a nossa motivação e o nosso contato com o mundo externo, com o mundo físico. E também isso acontece na idade mais
mais avançada. Então, acaba sendo um processo natural. E, mais uma vez, o que a gente pode fazer contra isso? Primeiro, entender, talvez não contra isso ou com isso, né? Primeiro, entender o processo que todo mundo passa, que é algo extremamente natural. Segundo, entender que a gente pode fazer uma poupança de saúde. Elisa, uma pessoa que tem um estilo de vida saudável, se preocupa com isso. A gente falou no tema anterior do Pelé. O que eu quero dizer com isso? Se preocupa em fazer exame preventivo. Por exemplo, a gente está falando aqui de medicina, mas vamos ampliar um pouquinho mais. Odontologia, a pessoa só vai no dentista quando tem uma dor de dente. Sim. Mas existe a necessidade de cuidar de uma forma lenta e progressiva no decorrer da própria vida. Você favorece que quando chega a terceira idade ou mais para frente, todos esses recursos que naturalmente podem ficar um pouquinho exauridos, ele se compense por cuidar adequadamente da máquina que a gente utiliza durante a nossa experiência aqui na Terra. Aproveitar essa fala do Dr. Fernando para dar aquela puxada de orelha, sabe? No pessoal que diz assim, eu não vou ao médico, não estou sentindo nada, não preciso. E existe uma tendência, isso já detectado por meio de pesquisa, que os homens tendem a não ir tanto ao médico. Então é bom pegar no pé do pai, do avô e acompanhar. É bem fácil fazer um paralelo. Você falou de homem. O homem compra um carro novo, chega à revisão, ele leva o carro na revisão, não é verdade? O carro não precisa estar tendo problema, está fazendo barulho. Pessoal, é mais ou menos isso. A gente precisa cuidar da nossa máquina para que a gente possa experimentar a nossa consciência, o nosso espírito, as coisas boas que a vida tem para oferecer. E não dá para cuidar mais do carro do que do nosso próprio corpo, né? A gente tem de valorizar a nossa saúde. Próximo assunto, vamos lá, porque senão a gente fica comendo tempo aqui. Doutor, já ouvi que temos de ir ao próximo assunto. Tem uma cena que emocionou muita gente em um hospital de Israel pela primeira vez. Duas irmãs gêmeas de 1 ano de idade puderam olhar uma para a outra. Isso porque elas nasceram siamesas, que são aqueles gêmeos que nascem unidos por alguma parte do corpo. No caso dessas bebês israelenses, elas nasceram unidas pela cabeça. Mas elas passaram por uma cirurgia de separação que durou 12 horas e envolveu mais de 50 funcionários do hospital. Aí você pode até pensar, de repente, nossa, isso é raro ocorrer? Qual a chance de uma pessoa nascer grudada na outra, né, unida? De acordo com a Universidade de Minnesota, nos Estados Unidos, o nascimento de gêmeos siameses é extremamente raro. Ele ocorre uma vez a cada 200 mil casos de gêmeos nascidos vivos. Doutor Fernando Gomes, bom, a área do senhor é justamente, mais especificamente essa da cabeça do nosso cérebro. É extraordinário conseguir separar dois seres humanos unidos pela cabeça. Sim, o mais interessante é a gente entender essa alteração que a gente pode chamar de uma malformação. Então, quando vai se formar um gêmeo, depois que o óvulo encontrou o espermatozoide e começa toda a maravilha da vida, na verdade, acontece uma separação. E aí a gente teria aí os gêmeos idênticos. Se essa separação das células não acontece por completo, toda a gestação acontece com o desenvolvimento desses corpos unidos por alguma parte do corpo, como, por exemplo, na cabeça, e a gente tem até aqui uma denominação de craniópagos. Então, a separação é uma cirurgia extremamente delicada que requer um trabalho multidisciplinar incrível. Elisa, eu tive a oportunidade de participar de uma cirurgia dessa em 2006. Eu não sei se até o final da minha vida vai existir um próximo caso que eu venha participar. Aqui no Brasil, a gente teve recentemente a separação de gêmeos pelo professor Hélio Rubens e Dr. Ricardo Oliveira, na Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto, também muito bem sucedida. E a gente sabe que cada vez mais com a tecnologia é importante se entender como os tecidos se intercalam, porque não é simplesmente a questão do cérebro, a gente tem a questão das veias, de toda a drenagem venosa que acaba sendo complexa, dos envoltórios, então aqui a gente está falando da dura mater, que é a membrana que envolve, do crânio, da própria pele, então junto com o pessoal da cirurgia plástica, com o pessoal da anestesia, enfim, com todo o hospital, é uma mobilização incrível. Sim, aproximadamente 50 profissionais participaram. Sim. E é uma experiência incrível, né? Porque você imagina, olha que coisa linda. Que graça. Você pode verificar eles grudados, né? Que jamais poderiam se olhar face a face e, de repente, isso está acontecendo de uma forma bastante saudável. Doutor, uma vez o senhor me explicou uma coisa que me chamou muita atenção, que o tempo de cirurgia em um neném é diferente do tempo de cirurgia em um adulto por causa da perda de sangue, porque os nenéns não têm tanto sangue quanto o adulto. Como é que funciona isso exatamente? Sim. Porque no caso delas durou 15 horas a cirurgia. Sim, o grande desafio na neurocirurgia pediátrica, isso, bom, numa cirurgia como essa você pode imaginar que seria o extremo disso, é o sangramento. Então, quando a gente corrige, por exemplo, um bebê que tem uma crânioestenose, que é um fechamento precoce das suturas do crânio, das moleiras, que fazem com que o crânio tenha uma formação diferente do usual e precisa ser corrigido para que o cérebro possa desenvolver,
A perda sanguínea é algo extremamente levado em consideração, porque não existe uma reserva muito grande que o aparelho cardiovascular do bebê possa lançar mão, exceto se você já começa um processo de transfusão precoce. Ou seja, o anestesista não espera o bebê dar indícios, aqueles sinais e sintomas, essas dicas que a gente dá, né, para que a transfusão comece, porque senão você pode perder a criança em sala. Então, é um procedimento extremamente delicado, que requer muito planejamento, um trabalho muito sério, que faz com que você consiga oferecer qualidade de vida para esse bebê, mas, na verdade, né, às custas de um trabalho multidisciplinar incrível. Doutor, eu quero lhe perguntar sobre uma questão emocional, porque a gente está achando fantástico, bárbaro, observar as nenéns separadas, mas também tem de considerar que tem um pai, tem uma mãe, que evidentemente ficam apavorados com o que vai acontecer. E vocês, como médicos, precisam passar a maior tranquilidade do mundo para esses pais, né? Para que eles fiquem assim, com o coração tranquilo, não sei se isso é possível, mas passar uma tranquilidade para controlar a emoção dos pais, né? Sim. Agora, você falou aí, você deixou uma deixa incrível para uma coisa que eu amo falar. A gente precisa trabalhar com muitos profissionais e a multidisciplinaridade acaba sendo muito importante. Então, o papel da psicologia, que com certeza esteve presente nessa equipe, trabalhando, eu não diria nos bastidores, mas na parte mais importante que a gente tem, que motiva a gente, que é a parte emocional. Tanto dos médicos, tanto da equipe, como principalmente da família. Porque existe uma grande expectativa, existe a chance, infelizmente, o risco de repente, a cirurgia não correr da melhor forma possível. E o que acaba acontecendo hoje, Elisa, até para abrandar essa possibilidade, é que muitas vezes a cirurgia é feita em etapas, diversos procedimentos, até que você consiga efetuar a separação total. Mas, sem sombra de dúvida, o psicológico precisa ser trabalhado, porque é isso que faz com que as pessoas tenham fé e prossigam em frente. Extraordinário, hein? Doutor, obrigada, viu, por nos explicar e também trazer um relato pessoal do que é esse ambiente cirúrgico e toda a importância de ter uma equipe imensa, não é? Talentosa e dedicada para amparar quem passa pela cirurgia e também a família. Obrigada, viu, doutor? Obrigado a você, Elisa. Pessoal, se cuidem e até breve. Este foi mais um Correspondente Médico.